Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Fernando, tá? Professor aqui do JM História. E no vídeo de hoje, do nosso mini curso, do nosso intensivo rumo ao Enem, que vai ser em janeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Brasil colonial, tá? Um período muito rico e muito importante para a gente entender a constituição e a formação da nossa sociedade. Bom, pessoal, de antemão a gente precisa contextualizar, mesmo que brevemente, como ocorreu esse processo de colonização. O primeiro ponto que a gente precisa discutir é com relação ao processo das grandes navegações, né? A gente está falando do século XVI, a gente está falando no momento de uma expansão marítima comercial de algumas monarquias europeias. Então você tem Portugal chegando aqui ao que a gente conhece hoje como Brasil, a Espanha circulando inicialmente pela América Central e depois pegando algumas outras partes da América do Sul, o próprio Tratado de Tordesilhas. Bom, mas quais são os fatores, né? Os fatores gerais sobre esse processo de grandes navegações? Brevemente, a gente já pode destacar que é um processo de expansão e propagação da fé cristã. A gente está num período de contra-reforma, né? Então você tem a monarquia da Espanha muito associada à Igreja Católica, assim como a monarquia portuguesa também. Dentro desse processo, você tem uma busca por metais preciosos, uma busca por novos produtos. E aí lembremos da própria corrida pelas especiarias, né? As grandes navegações, elas, se a gente for analisar, você tem uma série de circulações ao redor do continente africano até a chegada às Índias. Um segundo ponto com relação a esse processo, né, de chegada dessas monarquias às suas futuras colônias, é justamente uma discussão que de certa forma já está muito superada pela história, mas que ainda circula um pouco por livros didáticos e pelo senso comum, que é justamente a questão do descobrimento. O descobrimento do Brasil, que se desdobrou em 1500. Esse termo descobrimento ele não é mais utilizado porque ele não representa justamente o seu significado, né? Quando se utilizava o termo descobrimento, ele estava muito associado ao processo da chegada de uma civilização ocidental, marcando uma sociedade que não tinha caráter civilizatório. E isso era um conceito muito associado a essa ideia eurocêntrica, muito voltada para essa perspectiva de sociedade ocidental europeia. Então, por conta de novos avanços dos estudos sobre os povos, sobre a cultura de um modo geral, sobre a amplitude de comunidades e a amplitude de formas e modelos de sociedade, esse termo descobrimento ele não se aplica mais, porque você tem também uma civilização que funcionava normalmente, mas não funcionava aos moldes europeus, certo? Então o termo descobrimento ele não faz mais sentido, ele não tem mais um vínculo muito direto com o que realmente ocorreu, né? Porque você tem uma chegada e essa chegada ela não reflete um contato harmônico, um contato tranquilo, né? Você tem uma série de problemas, de imposições, de assassinatos, de tráfico de pessoas. Bom, pessoal, um segundo ponto é justamente uma questão muito complicada e muito complexa para se pensar, mas é interessante a gente entender um pouco, que seria justamente qual o sentido da colonização. Eu falei anteriormente do processo das grandes navegações, mas após Portugal se instaurar aqui inicialmente, qual era o sentido da colonização? Existe um velho ditado, né? Esse velho ditado ele afirma o seguinte: entre a cruz e a espada é plantada a colônia. E o que isso significa, né? A partir desse ditado ele traz a seguinte afirmativa, né? Você tem a presença da religião em conjunto com a atuação do Estado, em que juntos eles conseguiram formular o processo de colonização. E aí muito se defendeu que essa colonização estava muito associada ao processo de exploração, a uma atividade colonizadora na formação de novos mercados,
Mas não é apenas isso. É claro que esse processo exploratório, é claro que essa relação entre as metrópoles que se formaram com as suas colônias, ela acontecia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que essa colônia ela não se formou única e exclusivamente a partir da cruz e da espada. Você tem a colônia formada aqui internamente. Você tem a formação de grupos que tinham uma certa autonomia em relação aos mandos da coroa, em relação ao que a coroa demandava para cá. Então, ao mesmo tempo que você tem ordens que eram cumpridas vindas da metrópole para a colônia, você tinha demandas e necessidades da colônia que deveriam ser cumpridas pela metrópole. Não era uma relação de lá para cá, era uma relação de lá para cá e daqui para lá, certo? Você tinha uma certa troca. E aí esse sentido da colonização, ele tem uma nova roupagem, ele tem um novo sentido em novas questões, novas perguntas, tá bom? Como se deu esse processo de ocupação, de, organização da coroa portuguesa em relação ao território brasileiro? Inicialmente não se tinha tanto interesse com o nosso território. Portugal ele não estava muito preocupado, né? Tanto é que você tem primeiro a implantação de um regime de feitorias, você tem uma série de problemas com piratas, né? E aí inicialmente você tem a exploração do pau-brasil, a formação dessas feitorias, que eram pontos muito parecidos com o que eles já tinham implantado no continente africano, porque justamente não era uma preocupação muito forte da monarquia. A monarquia ela estava muito mais voltada com o comércio do Oriente, tá? E aí essa mudança ela vai acontecendo aos poucos. De fato, você tem uma preocupação muito mais direta e maior mesmo, né, que a gente pode chamar de auge, lá para o século XVIII, no período da mineração, que é justamente quando os grandes nobres, eles de fato começam a vir em um certo número para aqui, para o território do Brasil. Mas inicialmente no século XVI, e no século XVII, você tem inicialmente a formação das capitanias hereditárias e depois uma certa expansão graças ao açúcar, né? Não se tinha tanta preocupação, Portugal estava mais voltado para outros pontos e a primeira implantação são as feitorias. Logo em seguida você tem a chegada das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram uma saída para Portugal que estava sem recursos. De certa forma é conhecida como uma iniciativa privada, porque o rei ele concedia a carta para o donatário ocupar essa região, produzir, aumentar as fronteiras, né? Defender essas fronteiras, tomar cuidados com relação à pirataria. E aí essa carta de doação ela estabelecia um limite de terra, questões de justiça, o próprio monopólio do açúcar e a necessidade da fundação de vilas. Vale salientar que essas capitanias hereditárias, ou seis-marias, foi um tipo de ocupação territorial que predominou no Brasil, essa ideia de divisão a partir de seis-marias, até o século XIX, tá bom? E aí, como vocês observam no mapa que está na telinha para vocês, aqui a gente tem um mapa dessas capitanias hereditárias, né, de 1534. As capitanias hereditárias, você tem a capitania de Pernambuco, de Itamaracá, da própria Bahia, São Vicente, enfim. Observem que a ocupação está restrita inicialmente ao território do Nordeste e pegando uma pequena faixa do Sudeste. Essas capitanias hereditárias, elas acabaram, entre aspas, fracassando. Parte delas não conseguiram atingir os objetivos estipulados pela coroa. E esse fracasso ele está muito associado ao alto custo e algumas guerras indígenas. Lembremos, nesse período inicial, você tem uma tentativa de escravização dos índios. Isso desencadeou uma série de guerras indígenas que aconteciam pelo território. Além disso, você tinha também a própria falta de incentivo da coroa portuguesa com relação a algumas dessas capitanias. Duas capitanias conseguiram prosperar, que é justamente a capitania de São Vicente e Pernambuco, muito associada à produção açucareira, que no outro vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a unidade produtora do engenho, vai falar um pouco sobre essa estrutura do mundo do açúcar. Bom, outro conceito muito importante para a gente entender esse processo de colonização é a ideia de qualidade e condição com relação ao antigo regime, tá?
Os conceitos de qualidade e condição são importantíssimos para a gente entender a própria lógica de funcionamento dessa sociedade. A qualidade e a condição são dois conceitos relacionados a algumas concepções jurídicas que faziam parte das monarquias e aí foram trazidos devido à chegada desses grupos para aqui, para os territórios do continente americano, tá? Essas concepções jurídicas estão associadas às ordenações filipinas e manuelinas, que traziam uma série de códigos jurídicos de funcionamento da sociedade mesmo, desde questões associadas, por exemplo, aos próprios poderes do rei, como questões associadas à escravidão, às punições para crimes, enfim, uma série de preceitos de funcionamento do convívio social daquele período, tá? E aí, dentro dessas ordenações manuelinas e filipinas, você tinha a formação do que ficou conhecido como uma cultura de segregação social. Porque dentro desse processo de qualidade e condição, existia os chamados defeitos mecânicos e os defeitos de sangue. O que era isso? Defeito mecânico é justamente quando você, na época, você realizava algum trabalho braçal. Isso te afastava do mundo da nobreza. E o defeito de sangue é quando você tinha em sua origem ou em sua própria descendência algum vínculo com, por exemplo, uma pessoa que era considerada um herege. E isso representava um defeito de sangue, que também poderia, mais uma vez, te impossibilitar de acessar certos espaços socialmente. O conceito de qualidade e condição estão associados a isso. E a qualidade está associada à representação a partir do seu nascimento. Então você é índio, você é branco, você é africano. A qualidade ela tem como característica aquilo que você apresenta de uma perspectiva biológica, de uma perspectiva relacionada à sua ou um próprio africano, né? Isso para a sociedade do Antigo Regime. E a condição? A condição ela está associada à sua concepção jurídica dentro da sociedade. O que significa? Você é escravo? Você é forro? Acabou de ser liberto? Você é uma pessoa administrada? Você é uma pessoa livre? Então, esses conceitos de qualidade e condição, eles andavam juntos dentro dessa cultura de segregação social do Antigo Regime e essa cultura de segregação social que dominou com relação ao período colonial. Um outro aspecto também em relação a isso é que você tinha algumas mudanças de visão com relação à sua qualidade. Por exemplo, você era um africano, nascido africano escravo, você se tornava forro, conseguia a sua liberdade, e aí nesse processo de liberdade você se torna um comerciante de miudezas, enfim, bastante conhecido na vila que você circulava, enfim, na vila que você habitava. A sua qualidade ela pode se modificar por conta da sua ascensão com relação à riqueza e da sua conexão maior com o comércio e com maiores possibilidades de enriquecimento. Então, de negro você pode passar a ser conhecido como pardo, por exemplo. Então percebam que esse contexto de qualidade e condição, eles andam muito juntos e eles estão muito presentes dentro da estrutura social. Como se desdobrou esse processo de povoamento desse espaço, né? Você tem a formação das principais zonas de influência, primeiro, nas capitanias que mais sucederam e também muito associado à região litorânea. Então você tem uma ocupação maciça e muito predominante do litoral, né? As principais vilas se formam no litoral e também associado aos principais portos. Então, por exemplo, Pernambuco ganha um destaque muito forte inicialmente por conta da localização do seu porto, que era muito próximo e era uma viagem muito rápida para Portugal com relação a outros portos como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então você tem a formação desse povoamento muito associada a essa praticidade e essa facilidade do contato através do Oceano Atlântico. Outro ponto também é que você tinha diferenças muito grandes dentro do território, tá bom? Por exemplo, o que se conhece hoje e se retrata como sertão é diferente do que a gente concebe e pensa com relação ao período colonial. Porque o sertão no período colonial,
ele era uma região um pouco mais afastada do litoral, que ainda não se tinha uma ocupação muito grande e muito presente com relação ao território adentro brasileiro. Então esse povoamento do interior, ele vai acontecendo de uma maneira muito vagarosa e demanda um certo tempo para poder... Então esse povoamento do interior, ele vai acontecendo de uma forma vagarosa e demanda um tempo muito grande. E se a gente parar para observar o nosso contexto atual do Brasil, reparem que a gente ainda tem uma predominância muito grande das cidades do litoral como as maiores cidades do Brasil mesmo, né? Cidades mais adentro e da própria região norte ainda tem uma população menor e uma distância muito grande também entre municípios. Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria só trazer um ponto que é muito necessário a gente comentar, para poder até facilitar a nossa discussão do nosso próximo vídeo sobre o Brasil colonial, que é justamente o processo de escravização que a gente tem no Brasil colonial, a escravidão indígena e a escravidão africana. Bom, a escravidão indígena, ela é a primeira tentativa de escravidão, é um modelo que ele não consegue dar tão certo quanto a escravidão africana por uma série de fatores. A primeira questão que eu queria destacar é que você tem a substituição gradual de indígenas por africanos a partir do final do século XVI, porém, a escravização indígena ela não se encerra. Acabou se difundindo muito de uma forma equivocada, que esse processo de substituição afastou os indígenas da escravidão, o que não é verdade, porque você tem escravidão indígena sim até mesmo o próprio século XIX. Mas aí você tem uma substituição muito grande com relação aos engenhos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas de antemão eu queria só destacar o seguinte: a cana-de-açúcar, ela promove essa mudança, ela não estava sendo fácil de ser cumprida, até por conta do próprio conhecimento indígena do território, a própria facilidade de fuga, as guerras indígenas, então era mais custoso com relação à escravidão africana. Além disso, você tem a chegada dos próprios jesuítas. Os jesuítas que são uma ordem religiosa, e aí os jesuítas eles barram, e a própria Igreja Católica mais para frente não vê com bons olhos a escravidão dessa população que estava passando por um processo de catequização. Além disso, o próprio aparecimento de epidemias, né? Essas populações, tanto africanas quanto europeias, trouxeram uma série de epidemias aqui para o continente americano como um todo. Inclusive, você tem uma dizimação demográfica, um número absurdo de morte de indígenas. Uma parte considerável é muito motivada pelas epidemias, além da própria escravidão e das guerras com esses indígenas. E aí você tem, por exemplo, até 1590, os indígenas correspondendo a 2/3 da força de trabalho. E aí, com a cana-de-açúcar, que você tinha necessidade de uma escravidão que tivesse diferença com relação à especialização, que tivesse uma certa experiência já com esse aspecto produtivo, que se realizasse até mesmo o próprio comércio em torno desse mundo escravista, né? A escravidão de africanos para cá se tornou algo muito lucrativo ao decorrer dos séculos. Mas aí, mais para frente, né, em um outro vídeo, a gente vai conversar sobre cana-de-açúcar, vai falar alguns tópicos sobre a mineração e vai trazer mais algumas questões sobre a sociedade colonial, tá bom, pessoal? A gente vai chegando ao final do vídeo, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Não esquece de deixar o gostei, não esquece de avaliar, de comentar o vídeo, não esqueça de olhar a descrição do vídeo, de entrar no canal do Telegram e de seguir tanto eu quanto o José Matheus nas nossas redes sociais. Eu queria destacar que esse conteúdo em relação ao Brasil colonial é um conteúdo inicial, introdutório, mais de caráter de revisão mesmo. E aí, na próxima semana, vão ter mais algumas outras questões para complementar esse conteúdo tão rico e tão vasto e tão longo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!